Bom, vamos lá. Nós vamos falar que ao sair do Jesus lá do templo, disse-lhe um dos discípulos, né? Olha, mestre, que pedras e que edifícios. E Jesus lhe respondeu: vê estes grandes edifícios? Aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Este é o seu canal espírita. Deixe seu like, se inscreva. É muito importante para nós. Este trecho do Evangelho, provavelmente da última fase da vida de Jesus, ele é digno de nosso estudo e atenção. Porque o mestre havia lançado a sua acusação contra os escribas e fariseus, os cegos guias de cegos que erigiam os sepulcros dos profetas a quem seus pais haviam trucidado, e aos traficantes das graças de Deus e aos vendilhões do templo. Ele já havia lamentado que Jerusalém matava os profetas e enviados que transpunham suas portas quando, ao chamarem os discípulos sua atenção para as grandezas do templo, aproveitou-se da oportunidade para proferir perante eles seu sermão profético, como os chamam os evangelhos. Foi nessa ocasião que Jesus falou aos discípulos dos tempos que haviam de chegar e das ocorrências que elas se desenrolariam no mundo até a iniciação de uma nova fase dessa vida para a humanidade. E sem outro princípio que pudesse desviar a atenção dos admiráveis painéis por meio dos quais mostrou aos que cercavam os fatos que desenrolariam depois da sua passagem para o plano espiritual, para a espiritualidade. Começou Jesus a falar do grande e suntuoso templo de Jerusalém, do qual não ficaria ali pedra sobre pedra. Era este o final maior dos acontecimentos que estavam próximos, e foi justamente o que se realizou. Do templo de Jerusalém ele não ficou pedra sobre pedra, como também não ficará pedra sobre pedra de todos os monumentos que o orgulho, que a vaidade, o egoísmo humano, eles edificaram em nome de Deus. Grande era a missão que cumpria ao mestre levar o termo e de retirada do templo, onde ele havia apostrofado os sacerdotes. O mestre seguira para o Monte das Oliveiras, sítio predileto onde por várias vezes se tinha reunido com os seus discípulos, mostrando-lhes do alto do pico, cuja vista abrangia extensos horizontes, as belezas da natureza matizada pelos reflexos do sol. E tomando como símbolo dessas grandezas humanas o templo de Jerusalém, Jesus fez ver a seus discípulos que todas essas pompas luxuosas que adormecem o espírito e aniquilam o sentimento, distraem os homens de seus deveres para com Deus e ao próximo, impedindo as almas de cumprirem os seus deveres evangélicos. O mestre já havia também predito os grandes martírios que teria que sofrer, predições de que se realizaram à letra. Mas que tudo isso era preciso que se cumprisse e que ele voltaria ao mundo no tempo da restauração final da sua palavra. Mas antes disso, o mundo teria que passar por grandes transformações e a humanidade por grandes sofrimentos.
com esta exposição, Jesus fez ver que a sua vinda, ela não seria como daquela vez em que ele fora crucificado. Ele viria em espírito, presidindo o grande movimento de espiritualização do mundo, tal como se está verificando sobre a grande parte da doutrina espírita. Frisou bem os mistificadores que apresentariam Cristo fechado em câmara e no interior das casas, assim como que aparecem nos desertos, arrebatam multidões curiosas e constituem redutos de fanáticos. E foi só depois de bem exaltar o sentimento e o raciocínio dos seus discípulos que o Filho de Deus julgou acertado narrar as dores porque o mundo teria que passar e as lutas que seus seguidores teriam de sustentar na obra da regeneração humana. Quando ele disse: haveis primeiramente de ouvir rumores de guerra, mas não vos assustais, porque não é ainda nessa ocasião que virá o fim. Pois vão levantar-se nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Mas tudo isso é o princípio das dores. Esta predição, ela está realizada e continua a se verificar. As guerras têm assolado ultimamente o planeta. E elas não deixam dúvida sobre a realização dessa previsão. Os ataques contra a palavra apostólica, levando os divulgadores aos tribunais, têm continuado desde os primeiros tempos do cristianismo. É o que nós estamos vendo por toda a parte. O luxo, as pompas, a ganância do ouro, o desejo da multiplicação de fortunas, o egoísmo endeusado e, de outro lado, o desprezo para com os necessitados, para com os enfermos e para aqueles que estão abandonados. Em vez de hospitais, erguem-se igrejas. Em vez de casas de instruções, constrói-se cadeias. Em vez de luz, a humanidade ela veste-se de trevas. Um dos mais característicos sinais dos tempos é a pregação do Evangelho. Como está escrito, que este Evangelho será pregado pelo mundo todo, então virá o fim. E graças à doutrina espírita, ou seja, aos espíritos da verdade, este convite para seguir o Cristo, ele está se realizando como um aviso amoroso da vinda em espírito de Jesus, que restabelecerá na terra o reinado do Espírito. A pregação do Evangelho, ela é o machado posto à raiz das árvores, que estão infrutíferas. É a exortação à regeneração dos costumes para a espiritualização dos homens. E outra característica igual é a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel, lá no Antigo Testamento, que se havia de verificar no lugar santo. É bem patente aos olhos de todos os que os homens chamam lugar santo, são as igrejas. E não há quem conteste a desolação que lavra nas igrejas, que é atualmente religião, nada. O que é uma igreja? Um lugar abominável, onde se pode encontrar tudo, menos amor a Deus, menos caridade, menos amor ao próximo, menos respeito moral. A igreja atual é um ponto de diversão como qualquer outro, onde se fazem mercadorias
quando se fazem leilões. O que é a religião do povo hoje? Onde está a fé, a esperança, a caridade, que une, sustentam e amparam e elevam a massa popular? O que são tráficos de missas, tráficos de batismos, tráficos de casamento, tráficos de nascimento e tráficos de mortos. Tudo mercadoria, tudo se vende na religião do povo. Tudo é mercado dessa Babilônia que tanto Jesus falava. A imortalidade, a comunhão das almas e dos santos, ela desapareceu do credo. O mal venceu a divindade. O mal tragou o céu. Não há crença, não há fé para a massa do povo. Tudo termina com a morte. A igreja ela proclamou: os mortos não retornam. O túmulo, então, é a última palavra da vida. Eis o sinal certo do fim dos tempos. Eis a desolação e a abominação predita por Jesus, imperando no lugar santo. E as últimas predições do Mestre, no referido capítulo, versos sobre os fenômenos físicos, os sinais do céu, e todos dizem: o tempo está mudado. De fato, o tempo está mudado. E essa mudança ela foi predita por Jesus há quase 2000 anos, para assinalar o fim do mundo da carne e do advento do mundo do Espírito. Finalmente, diz o texto, as estrelas cairão dos céus e as potestades serão abaladas. Essas estrelas, mais nada são que os espíritos superiores que viriam tomar parte nesta restauração, mesmo porque só eles serão capazes de abalar as potestades, os governos civis e religiosos da terra e do espaço, que conduziram os homens à degradação em que se acham. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.